O Brino tá me chamando na live dele? Cadê, Brino? Cadê o Brino? Deixa eu ver. Brino, yuhu. Eu tenho que ensinar todo Cadê o mundo Brino? vocês aqui a não ser assim. Fala, Olha, Brino, minha mãe, fala. eu faço aqui meu papel aqui. Me Carol chama. vai atrás do Fel que vai fazer Você que tem Felquinhas. preconceito vai te levar pra onde? Pera aí, pô, pera Desde aí. o começo eu batendo na tecla que ele era um dos Me meus chama, favoritos Felquinha. aqui. Me chama, E vocês, Felquinha. não, porque ele é magrinho. Falou, galera, mas isso aí não é biotipo, pô. O que ele tá falando? Ele tá falando de mim? Isso aí não tem nada a ver. Vocês, não, porque ele é magrinho. Falou aí, ó, toma. Porque eu sou magro? Tomou na cara com a coxa aí, viu? Eita, porra, o Brino tá lacrando ali porque estão falando que eu sou magro. É isso mesmo, Brino. Tora o pau aí, lacra. Lacra, Brino. Lacra gostoso, Brino. Carta 10 na frente. É isso mesmo, habla e habla, viu? O Brino me chamou? Oi, Brino. Fala, Brino. Abre a boca e fala. Deixa eu ligar pra ele. Vou ligar no WhatsApp. Pera aí, vou pegar meu celular. Deixa eu ligar pro Brino aqui. Deixa eu ver se ele respondeu mesmo. Olha essa fotinha. Olha essa festinha que eu fiz com ele, ó. Nós foi na festinha, ó. Eu e o Brino, ó. Olha que alegria que nós estava, ó. Mas não fez porra nenhuma lá. Ficou lá sentado e aí esperou acabar. Mas foi divertido, cara. Eu que não saio de casa, uma vez por ano, né? Essa foi a primeira vez no ano, cara. Ó, eu vou tirar os donate um pouquinho pra conseguir ligar pro Brino. Pera aí. Vamos ver se ele atende. Ó, vou botar a live dele aqui, ó. Ninguém tava dando nada aí, ó. Porra. Mano, que caralho que esse desgraça tá me ligando, velho. O que você quer, o caralho? Alô? O que você quer, o caralho? Ô, irmão, o que você tá falando de mim na live aí que me falaram que você tá falando de mim? Ô, irmão, o que você tá falando de Mano, mim você na tá live? falando aqui que tá falando de mim, porra. Não, tão falando aqui que você tá falando de mim na live. Tô falando assim, não, o Brino tá falando de você na live. Falei, que porra que esse cara tá falando de mim? O que ele tá enchendo meu saco? Você tá falando de mim aqui, porra. Não, aqui vieram falar que você tá falando de mim. Que você tá falando de mim. Estão falando que você tá falando de mim aqui. Falaram, faz 2 horas que eu tô Não, mas aqui estão falando que você tá falando de mim aqui. Faz 2 horas que eu tô tendo que banir pessoa aqui porque eu tô falando que você tá falando de mim aqui. Eu tô banindo também. Não, eu tô banindo que estão falando assim, o Brino não para de falar de você na live. Estão falando assim, o Brino não... O que você quer comigo? Não, eu não tô falando de você. Eu não tô falando de você. Não, eu não tô falando de você. Eu tô reagindo. Não, eu não quero falar nada pra você. Eu não quero falar nada pra você mais. Eu ia falar um negócio, mas não vou falar mais porque eu fiquei chateado. Eu ia falar um negócio, mas não vou falar mais porque eu fiquei chateado. Eu não quero falar nada pra você. Mas na minha live tava... Não, pera aí. Na minha live estavam falando... Você tá falando de mim faz 1 hora que tá falando. Não, eu não tô falando nada de você. Eu tô falando na minha live porque... Não, eu tô falando na minha live o que você tá falando de mim. Na minha live eu tô perguntando o que você tá falando de mim. É isso que eu tô falando de você. Então, o que você tá falando de mim? Então, faz 1 hora que tá falando O que eu tô falando de você é perguntando... Não, eu tô falando de você. 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 Você falou que tá? Eu tô falando de você. Eu estou te confirmando. Eu estou falando de você. Eu estou te confirmando. Eu estou falando de você. Eu estou perguntando o que as pessoas estão falando de mim. Tá? Estão falando de mim que você tá falando de mim. E estão falando de mim que você tá falando de mim. Estão falando de mim que você tá falando de mim. Estão falando. E estão falando de mim que você tá falando de mim. Ué, velho, não entendi então. Então fica por isso então, né? Ué, velho, não entendi então, Estão falando mano. aqui que você tá falando de mim, velho. Tô falando aqui que você tá falando de mim, mas fica por isso então, né? Falando de mim, velho. Eu acho que estavam falando de você. Eu acho que aconteceu, vou te explicar. Eu acho que estavam falando de você. Eu Eu acho que aconteceu, vou te explicar. Eu acho que aconteceu. E falaram pra Eu acho você que estavam falando aqui pra mim que Ah, você. tá. E falaram pra você que estavam falando de mim. Aí Então foi engano, né? Ah, tá. Foi engano. Foi Tava engano. vendo vídeo de cachorro quente Então aqui. foi engano, né? Ah, tá, beleza então. Então um bom vídeo aí, viu? Tá bom, essa semana a gente se encontra pra fazer alguma coisa? Se encontra, vamos marcar pra fazer, né? Tá bom, essa Um semana videozinho, uma a gente se encontra, coisinha, dá pra gente fazer. Encontra, Tá, vamos lá pra- marcar lá pra- pra- Mesmo que seja um reactzinho, a gente escolhe um negocinho em off e faz aí, né? Sexta-feira ali, eu não vou fazer. Tá bom, não me liga mais não, tá bom? Tá bom. Obrigado, viu? Tá bom, Tchau, não me liga mais tchau, não, tchau. valeu, Obrigado. valeu, Tchau, querido, tchau. tchau, 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 Tá querido. bom, obrigado. Um beijo pra você, viu? Valeu, querido. Filho da puta do caralho. Arrombado do- Tchau, tchau. Era engano, né? Era engano. Achei que tava falando de mim, né? Eu tô puto aqui também, velho. Se fuder, velho. Se fuder. Deixa eu quebrar alguma coisa que eu sou homem. Eu sou aqueles homens que dá soco na parede. Deixa eu dar um soco aqui. Assim mesmo, vai ser você. Ai! Ele ficou bravo. Nossa, velho. Nossa, meu dedo entrou pra dentro, velho. Aí, ó. Meu Deus, cara. Ó o que dá a brincar aí, ó. Cara, por que os homens fazem isso, velho? Ó o que dá a brincar aí, ó. Porra, cara. Vai tomar no cu, porra. Ó o que dá a brincar aí, ó.
junto, Brinão. Boa noite. Ah, vai tomar no seu cu, Felps. Tô brincando, é o Felps mesmo? Ô, sou seu fã, Felps. Cabeludo pra caramba, hein? Quer falar comigo? Vamos gravar um vídeo, Felps? Ó o É que o dá Felps brincar, né? Ó o o que dá Felps. brincar com as coisas, né? Tá aí, né? Era um engano, né? Ele não tava falando de mim, não. Era um mero engano. Eu pensei que ele tava falando de mim, mas no final das contas ele não estava falando de mim. Era apenas um engano, né?